Em São Paulo, o vereador Camilo Cristófaro vira réu por crime de racismo. Ele foi flagrado dizendo "é coisa de preto" numa sessão da Câmara. O repórter Marcelo Matos está acompanhando esse caso e traz mais informações ao vivo para a gente agora. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Cristófaro chegou a ser afastado do cargo e ele pode perder o mandato, Marcelo? Olá, Cláudia, e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Exatamente esse caso aconteceu em maio aqui, durante a CPI dos aplicativos, naquela sessão que havia ainda parlamentares fora, justamente aqui da Câmara, e parlamentares que estavam no plenário. Camilo estava fora, justamente, e essa frase foi dita e foi captada logo lá pela vereadora do PSOL, que levantou essa questão, e a partir deste momento, em maio, o fato foi levado. E em julho deste ano, o Ministério Público, como você disse, o denunciou por uma fala durante a sessão na Câmara Municipal. E agora, então, o vereador do Avante, Camilo Cristófaro, virou réu de fato, de acordo com a Justiça aqui de São Paulo, por crime de racismo. E ao aceitar essa denúncia, o juiz Fábio Aguiar Munhoz Soares, abre aspas, ele considerou que há indícios de autoria, de prova, de materialidade justamente do crime. O MP também solicitou, então, a indenização por danos morais e a perda do cargo público. Então, agora essa ação que segue, portanto, a análise agora da Justiça, foi acatada, portanto, pela Justiça de São Paulo. Ele tem 9 denúncias aqui, o vereador, na Corregedoria da Câmara, em tramitação. Ele acumula também, então, agora essa investigação. E no Legislativo aqui outra, e pode sim, Cláudia, perder o mandato, de acordo aí, seja a análise da Corregedoria da Câmara, que vai ser submetida depois o seu veredito internamente, primeiro na comissão, e depois o plenário se acata ou não. Mas de qualquer forma, a vereadora Luana Alves, que nós falávamos do PSOL, ela que levantou essa questão durante essa sessão no dia lá em maio, e ela pediu justamente o processo de cassação do vereador. Esse processo foi instaurado aqui na Corregedoria da Casa. A tramitação foi suspensa porque Camilo alegou que havia uma suspeição, portanto, o fato dela ser autora desse pedido, e agora fica a expectativa que possa avançar aqui na casa. Segundo Camilo Cristófaro, ele não é racista e provará, portanto, isso. No dia 3 de maio, então, numa sessão remota, parlamentares estavam no plenário e ele foi flagrado dizendo que não lavar a calçada é coisa de preto, Foi a frase, portanto, dita e captada e foi levantada aqui no plenário. Ainda nesse mesmo dia, lá em maio, o vereador reuniu seus funcionários negros do seu gabinete, gravou um vídeo dizendo que não é racista, que foi uma fala lamentável, fora de contexto, e que também foi falado durante uma conversa com um amigo negro, mas que trata de uma brincadeira infeliz, portanto, garantiu o vereador. Eu tive uma fala lamentável, muito fora de contexto, e no momento eu estava conversando com uma outra pessoa, e essa pessoa, que é uma pessoa, segundo ele colocou aqui, abre aspas, afro, que é meu amigo, é meu irmão, e nós estávamos brincando. É uma brincadeira infeliz, afirmou o vereador. Eu nunca fui, não sou e nunca serei racista, isso aprendi com meu pai, com minha mãe, minha família e minha origem. À época, o PSB, que era o partido do vereador, o praticamente expulsou, ele foi desfiliado, ele agora segue no Avante, e agora a sua situação se complica, Cláudia, evidentemente, porque a Justiça acatou esse crime. Independente do que aconteça aqui na Câmara de São Paulo, então ele já tem essa ação que pede justamente a perda de mandato. Nós sabemos que os vereadores estão no seu segundo ano de 4 anos de mandato. Se o caso não andar aqui na casa, pode andar na Justiça. A gente sabe que politicamente é preciso saber, lá no plenário são 55 vereadores aqui em São Paulo, a maioria, portanto, para a cassação 28 votos, então resta saber se esse caso vai chegar ao plenário ou não, mas de qualquer forma está se arrastando aqui na Câmara, já que o episódio aconteceu em maio e pouco andou aqui na Corregedoria da Casa, mas agora está, portanto, com a Justiça. Camilo Cristófaro vira réu, portanto, um crime de racismo na Justiça de São Paulo. Cláudia. Muito bem, obrigada aí, Marcelo Matos, pelas suas informações. Voltamos então com o Diogo Schelp. Diogo, gostaria de saber como você viu aí essa punição do vereador Camilo Cristófaro, que virou réu por racismo. Ele falou que foi uma fala lamentável, realmente foi, além dessa acusação, ele tem outras, 9, se eu não me engano, que o Marcelo falou. É uma punição, como que você viu essa punição aí em relação a esse caso? É lamentável, Cláudia, justamente que não haja ainda uma punição ao vereador, O fato que ele virou réu ainda pode se estender aí por muito tempo, um processo nesse sentido,
E a gente tem a lamentar também o fato de que o processo de cassação esteja se arrastando tanto, né, há tanto tempo na Câmara de Vereadores. A gente pode lembrar aqui, a fala foi feita em maio, né, estamos já em novembro e nada aconteceu em relação ao vereador, ele continua com o cargo. O que acontece numa situação como essa, né? A impunidade de um vereador, de um político, que faz uma fala, que expressa uma fala racista, né, durante uma sessão da Câmara, isso dá um péssimo exemplo para a sociedade como um todo, né? Se sequer os vereadores são capazes de garantir o decoro parlamentar, garantir que dentro da casa não se digam, né, não se expressem os racismos, né, as formas de racismo que existem no Brasil, como que se pode esperar que no resto da sociedade isso possa ser feito, né? Algo que foi dito ali publicamente numa sessão da Câmara. E é ainda também absurda, né, o fato, né, que levou a esse adiamento da cassação, que foi o pedido de suspeição que ele fez em relação à relatora do caso, a relatora do processo de cassação, por ela ser negra, né? Como se isso impedisse ela de relatar o caso pelo fato de ser um caso de racismo, né? Realmente uma situação bastante grave aí que mancha a imagem da Câmara dos Vereadores de São Paulo.